perguntas. Boa noite, primeiro, a todos que estão entrando, que já entraram. Eu sou a Nathalie Francis Tascavecchio e vamos conversar nessa live durante 1 hora aproximadamente sobre as novidades em andamento do restauro e reforma do Casarão, a futura sede do LANF, que é o Liceu de Artes Musicais Fúrio Francischini, desde o início, o projeto, até os planos para o futuro quando estiver inaugurado. Para quem ainda não conhece o projeto, o LANF será a mais nova sede da FUNSAI, a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, uma instituição filantrópica que está em atividade há 126 anos. As obras do Casarão Centenário, que foi residência do maestro Fúrio Francischini, estão sendo financiadas pela FUNSAI. Já estão em pleno andamento. Nossas boas-vindas a todos e fiquem à vontade para perguntas, dúvidas e no final tentaremos responder todos. Bom, vou começar com a apresentação dos convidados, porque para mim é uma honra realizar essa live. Antes, eu vou falar rapidinho, durante a pandemia, quando ainda era um sonho esse projeto, ainda não tinha nada concreto, a gente fez outras lives com o Dr. Carlos, com a Odila, e já era uma honra, né, a gente falar sobre o sonho. E agora, falar sobre um sonho que está virando realidade é uma honra e uma emoção muito grande, muito grande. Então, eu gostaria de me apresentar. Já falei meu nome, né? Nathalie Francis Tascavecchio Pergolitos Fernandes. Eu sou bisneta do maestro Fúrio Francischini, com muita honra mesmo, vale enfatizar. E filha do Dr. Carlos Eduardo Francischini Vecchio, atual presidente da Fundação, instituição que está financiando essa obra e um dos idealizadores desse projeto. Bem-vindo, Carlos. Estamos aqui também com Murilo Toporkov, diretor da X Informov. Mais arquitetura, mais engenharia, mais design. Empresa responsável pela reforma e restauro do Casarão, futura sede do LANF. Bem-vindo, Murilo, e parabéns pelo incrível projeto que você está fazendo. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de dar início à entrevista? Bom, eu estou à sua disposição, né? Eu estou aqui como convidado, né? Então, fui convidado a participar, assim como o Murilo, estamos como convidados. Você está no comando. É uma Mas honra. eu poderia só falar uma coisinha. É uma sorte que esse casarão tenha sobrevivido ao tempo, né? É um casarão que foi construído em 1916, a pedido do maestro Fúrio Francischini. Ele contratou um grande construtor da época, chamado Tito Oliani, e ele foi preservado enquanto o maestro viveu. Ele era uma espécie de um centro cultural, porque muita gente foi ter aulas lá. Imagine que o maestro tinha dentro desse casarão, além de um big piano de caudas, tal, que ele tocava muito, ele tinha um órgão desses órgãos de igreja, de tubo. Imagine um órgão que eu só conheci o órgão dentro de uma casa particular, dentro de um lar, na casa dele. Eu nunca soube que alguém tivesse um órgão de tubos, nem sei, 780, sei lá quantos tubos. O órgão tinha uns 4 metros de frente por 4 metros de fundo, uns 4 metros de altura e que pesava cerca de 4 toneladas. Imagine que instrumento musical era esse, né? E ele, nesse órgão e nesse piano que ele tinha na sala em frente a essa, muitos alunos passaram, muitas reuniões foram feitas, muitos os modernistas, que eram muito ligados nele, embora ele, de modernista, na verdade, não tinha nada. Ele era um clássico, erudito. A música dele era europeia, basicamente, né? Mas os eruditos iam beber nas águas deles, conhecimentos deles.
tipo Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e sei lá quantos músicos, Guilmar Novaes era aluna, ia lá estudar, imagine, depois ela se transformou numa pianista de renome internacional, e outros alunos tantos. Então, essa casa, na verdade, respirou arte durante muito tempo. E é nessa casa que, felizmente, um dia foi comprada, adquirida pela Fundação Nossa Senhora Auxiliadora, será a sede, como você disse, de uma nova unidade da Fundação, que está sendo aguardada já há muito tempo, mas agora é que as coisas realmente começaram a acontecer e, nesse ano, Murilo, que me confirme isso, pelo amor de Deus, nesse ano, o Liceu de Artes Musicais Furio Franceschini vai ser inaugurado. E lá, muitos alunos, principalmente jovens, adolescentes, em situação de risco social, terão oportunidade de aprender a manejar, a tocar instrumentos que são instrumentos de orquestra, que são... será uma coisa sensacional, sensacional. Eu tenho certeza que para essas crianças, para esses jovens, o liceu será de uma importância enorme, como será de uma importância enorme para o bairro do Ipiranga, né? E para toda a região. O Murilo está acompanhando aí as obras e a empresa dele foi selecionada, passou por uma concorrência ferrenha e ganhou esse prêmio, na minha opinião, né? De ser responsável pelas obras de reforma e restauro do famoso solar do maestro Furio Franceschini. Eu não sei se o Murilo quer falar alguma coisa sobre sobre a obra que está acontecendo lá agora. Bom, a nossa empresa, para nós, assim, uma honra ter participado. Quando eu fiquei sabendo do projeto, primeiro porque eu sou músico de lazer, né? Como hobby eu sou músico. Então, tem isso. Segundo, que eu sou de Ipiranga. Tem mais isso, né? E terceiro, eu posso falar do orgulho para o meu pai, para o Laerte Toporkov, que a dedicação dele a vida inteira pela Ipiranga. E eu poder estar participando através da ITS Informove, a gente está de um momento assim... O Ipiranga está vivendo esse momento do museu, né? Do museu novo, que foi totalmente restaurado. Demorou muito, mas agora que a gente vê o resultado, né, de um restauro... A gente tem um outro projeto também ali, onde era São Marcos, que eu estudei na São Marcos, que também é da FUNSAI, para a Escola Mais, que a gente está fazendo a segunda fase, também terminando a segunda fase, que é do restauro. E com o LANF é um projeto que eu acompanhei durante a concorrência. A gente sofreu na concorrência, mas a gente conseguiu ver a paixão do Carlos por esse projeto, por ser o neto do maestro. E quando nós visitamos, a gente entra naquele casarão, e sente aquela história toda que tem por trás. Depois aprendemos mais com a própria orçamentação. Então a gente está muito honrado e eu tenho certeza que daqui uns anos, quando a gente estiver fazendo mais projetos, quando falar assim, como vocês começaram com restauros, tudo, a gente vai lembrar desses projetos com muito carinho aqui no meu querido Ipiranga. Ai, que sensacional, que a gente já começa essa conversa, né, que está sendo uma conversa com muita emoção. Então, como eu não sou de Ipiranga, mas a minha família e duas pessoas com tanta dedicação já emociona. Então, é sensacional e uma honra para mim para eu poder estar aqui com vocês e fazer essas perguntas que eu vou dar início agora. Que meu pai, praticamente, o doutor é meu pai, né? Já apresentei como meu pai, então eu vou falar mais como meu pai. Ele já deu até um começo de resposta para a primeira pergunta que eu vou fazer, que eu queria saber e que ele contasse como surgiu a ideia de restaurar e reformar a casa na qual o maestro morou e que vai ser instalado o liceu. E qual o papel da FUNSAI na idealização e realização do projeto
e quando está prevista a inauguração. Bom, eu só gostaria de dizer que as minhas lembranças mais remotas estão ligadas a essa casa, porque quando meus pais se casaram, minha mãe quis morar próxima da casa dos seus pais, né? Maria Angelina, que era a primeira filha do conde José Vicente de Azevedo, que fez obras incríveis aqui no bairro de Ipiranga, maravilhosas, todas filantrópicas, todas beneficentes. E a Maria Angelina, filha dele, a primeira filha, teve várias filhas. Uma delas, a Gabriela, que faleceu um ano atrás, outra, a Irene, também já falecida, e a Tereza. A Tereza é a minha mãe. Meu Deus, nem quero até fugir do assunto, porque era uma mulher sábia e eu até não posso nem falar sobre ela, porque o tempo não daria, nenhum tempo do mundo daria para poder dizer tudo. Mas o fato é que acabamos morando perto da casa deles. E aí eu acompanhei muito do que acontecia lá, né? Era criança. Imagine, eu sou antigo, hein? Nasci em 1942. Já vou completar 81 anos no mês que vem. E imagine, mesmo assim, foi uma sorte, porque quando eu nasci, a casa já estava em plena vida. A casa vivia, porque vivia a arte, né? Era uma coisa muito extraordinária. E eu conhecia aquele homem que todo mundo considerava um monstro da música. Era um cara, assim, fenomenal. Na época dele, nossa, ele tinha um prestígio sensacional. Aliás, até hoje, né? Porque ele está sendo publicado, as obras dele estão sendo publicadas na Alemanha e distribuídas na Europa. Hoje, recebemos há pouco tempo publicações, partituras de composições dele que estão sendo comercializadas na Europa, nos dias de hoje. Mas essa casa de 1916 viveu toda essa efervescência e o curioso é que hoje as pessoas que entram lá, é como o Murilo falou, entra naquela casa, aquele solar, é uma coisa diferente. É um verdadeiro marco histórico nessa região. Por isso foi muito bom ela, na minha opinião, claro, ela ter sido tombada pelo patrimônio histórico, porque assim a fundação, que é a atual proprietária, e que a comprou no início desse século praticamente, ele faleceu no século passado, 1976, e a casa foi para outros proprietários, até que um belo dia foi comprada pela fundação, já com esse objetivo, de lá ser instalado um liceu de artes musicais, principalmente para atender uma demanda de garotos, garotas que vivem em situação de risco social, mas que vão ser resgatados, de certa forma, né, pela música. A Fundação acha que a música é formadora de cidadania mesmo. A música é incrível como ferramenta de educação, ferramenta de construção da personalidade, de construção de pessoas boas. Então, ali vai ser uma verdadeira meca de formação de novos músicos que vão fazer música muito séria. É uma coisa linda. E essa casa emociona. Eu fico contente quando eu vejo que as pessoas que entram se emocionam, sentem um astral extraordinário ali. Músicos que vão lá visitar falam, meu Deus, estou entrando na casa do maestro, mas olha o que é isso, né? E felizmente, eu acho que foi uma sorte nós encontrarmos essa ITS Informov. Que bom. Eu acredito que foi uma sorte, porque eles compraram a ideia de fazer uma obra que a casa realmente merecia. Uma casa que nunca mais essa casa cairá. Agora está tombada pelo patrimônio histórico, está sendo restaurada por uma equipe extremamente profissional e competente, né? Sarazá, é isso? Sarazá, o Estúdio Sarazá. O Estúdio Sarazá, inclusive, é a empresa que fez o projeto de restauro do Museu do Ipiranga. E eles estão
conosco no contrato como executores do restauro. Então, nós temos o contrato de toda a engenharia e a parte dedicada ao restauro é o Saraçá que está com a equipe dele. E, inclusive, o Saraçá também é do Ipiranga. Olha só que incrível. Uau! Sensacional. Isso eu não sabia. Ele tem uma história no Ipiranga, quando a gente falou, me arrepiou, assim. Então, é incrível, incrível a gente ter ele participando conosco. Legal, Murilo. Eu acho que essa parceria entre a Edson Informosby e a Sarazá, você está falando de um homem, se não me engano, que é o Toninho Sarazá, é conhecidíssimo nessa área. Um homem de uma cultura extraordinária, né? E que domina essa arte de uma maneira impressionante. Vale até no começo, quando abrir o LANF, vale até a pena fazer no auditório uma apresentação para ele contar um pouquinho, tudo, porque tem muita história aí que ele trouxe para poder fazer esse trabalho do restauro junto com a gente. É verdade. Agora, você quer falar um pouco sobre a Informov? Porque a Informov hoje está realizando duas obras importantes no Ipiranga. E uma de grande importância, o antigo Grupo Escolar São José, onde estudaram nem sei quantos alunos. Aliás, eu fiz o meu primário lá. E quando eu falei para a dona Gabriela, que já está com 98 anos, já faleceu com 99, eu falei, não, eu estudei no Grupo Escolar São José. Ela falou, grande coisa, eu também. Imagine, ela ia fazer 99 anos e está lembrando dos seus tempos de grupo escolar, de primário. Foi uma coisa. E esse grupo também foi conservado, porque ele ficou muito tempo na mão da Universidade de São Marcos. Então, por lá também passaram então, muitos jovens, além das crianças do tempo de primário, passaram muitos anos na Universidade de São Marcos. E é a Edson Informov que pegou essa obra para fazer o restauro de lá também, e a reforma do prédio inteiro, um prédio famoso aqui no bairro de Ipiranga, e está fazendo também, e é responsável também pela contratação das obras de restauro do grupo. Fala um pouquinho sobre a Informov. Bom, a Edson Informov é uma empresa de engenharia e arquitetura. Nós completamos 31 anos esse ano, de muita história, muito trabalho. E aí nós atuamos, para vocês terem uma ideia, nós fizemos a sede do Magalu durante a pandemia, uma obra de 22 mil metros quadrados, feitas em 100 dias de obra. Fizemos a sede do iFood, nós fizemos a CNN, nós que implantamos a CNN na Avenida Paulista, quando começou a CNN no Brasil. Nós temos obras em hospitais, na área de saúde. Hoje nós estamos fazendo alguns projetos, nós estamos construindo escolas. Então nós temos assim, uma diversidade de atuação. E esse projeto começou o nosso contato com a FUNSAI justamente com esse projeto da Escola Mais, ali de onde era São Marcos, que eu estudei na São Marcos. Então, também, quando eu visitei lá o prédio, né, para o começo, também foi emocionante eu andar ali, resgatar, lembrar da história. E como a escola tinha que inaugurar esse ano, nós, em 6 de fevereiro, nós colocamos para rodar o programa mínimo da escola no lado que não é tombado, porque aquele casarão que dá para Nazaré, ele é tombado também, ele é tombado a fachada, o outro não. Então nós conseguimos segregar, dar o programa mínimo que precisa para uma escola funcionar e já começaram a vender as matrículas em novembro, dezembro, e nós tínhamos que entregar em fevereiro. E nós entregamos, e agora a segunda fase a gente entrega depois com restauro, porque ele tem uma intervenção muito, muito maior. E foi aí que nós conhecemos a FUNSAI, e foi quando eu conheci o projeto do LANF, que quando falou que era de música, já de cara fiquei muito feliz, né? A gente vê o trabalho do próprio Bacarelli, da orquestra, o que ele faz com a comunidade, a música, o que hoje... eu tive a oportunidade, né, Carlos, nós tivemos de assistir nos festejos do bairro, um grupo se apresentando que todos vieram da comunidade, incrível, os músicos, assim, um negócio do outro mundo, e de tão
tão incrível que eram os músicos que começaram de um trabalho social desse. Então, nós estamos com muito cuidado, é uma obra, nós falamos de obras rápidas, né? Essa é uma obra que não pode ser rápida, é uma obra que tem que ser muito cuidado, é centímetro por centímetro, que tem que ser feito com cuidado, tem que ser adequado, porque a gente tem que respeitar. Porque a diferença de uma reforma para um restauro é que a reforma você tem muito mais flexibilidade, você tem que atender às normas técnicas, né? Se você for mexer em algo estrutural, você tem que obedecer aos requisitos técnicos, mas quando você fala em restauro, além disso, você tem que preservar totalmente a história. Então tem que ter um cuidado com os materiais, você tem que investigar para poder trazer, seguir o guide. Existe um projeto que é da empresa Ambiência, né? Que é a Ana, e que fez todo esse projeto. Então nós temos uma cartilha, assim, de tudo que nós devemos seguir, e o Sargassá está com a equipe toda, né, sobre a nossa gestão, fazendo todo esse trabalho de restauro. De restauro. E no caso da casa do maestro, quando você pegou esse projeto e viu que ia ter que ser um grande restauro, né? Você já falou a diferença de reforma e restauro, você olhou e falou, pensou, meu Deus, que dificuldade que eu vou ter, porque eu já entrei, né? Entrei há alguns anos, e quando você pegou, já deveria estar muito mais degradado, piso perdido, já estava bem difícil a situação. Teve alguma coisa que você falou, meu Deus, isso daqui eu não vou conseguir salvar, como que eu vou fazer? A primeira coisa interessante é que quando nós entramos em algumas visitas, e uma delas no final de semana, a gente foi com o Carlos, foi com a senhora Odila também, e o Carlos começou a contar a história. A gente estava com nossos engenheiros e começou a contar, em cada cômodo ele foi contando a história, e era assim de arrepiar. A gente começava a olhar, sabe aquele filme do Titanic? Né? Sabe o filme do Titanic, quando mostra um navio afundado e depois você vê a festa acontecendo? Foi mais ou menos, a gente quase escutou a música acontecer lá dentro, e isso fazem alguns meses, e agora a gente já está chegando próximo, né? Tem alguns ajustes, porque você encontra situações que você precisa demandar mais tempo, então não é uma matéria exata, apesar de nós termos um contrato a ser respeitado, antes de respeitar prazo, a gente tem que respeitar a história e o restante. Ai, que sensacional. Nossa, porque é uma coisa que você deve... Não, é uma honra, né, da casa do maestro, mas... Depois que você vê que vai tomando forma e que o restauro vai tomando a forma que você idealizou, eu acho que é muito mais gostoso também, né? Com certeza. Eu só ia lembrar que o Murilo citou uma figura que eu conheci nessa casa, porque vira e mexe ele ia almoçar lá com o Fúrio Franceschini, porque era aluno dele, o Bacarelli. Imagina só, o Bacarelli, aluno do Franceschini, ia lá trocar ideias. E ele soube, viu, quando nós pretendíamos recomprar, ou recomprar não, porque a casa não era mais da família, mas quando a fundação pretendia adquirir esse imóvel, ele falou, meu Deus, ainda bem que esse imóvel está resistindo ao tempo, eu não sei nem como está, mas ainda bem que está resistindo, porque, olha, que finalidade mais maravilhosa é essa, né? De ser um liceu de artes musicais e para esse tipo de público, uma coisa... o Bacarelli ficou encantado com a história. E ele já faleceu, mas enquanto ele ainda estava vivo, no final do dia, ele falou, e o liceu? E aí? E o liceu? Vai sair, vai acontecer. Pena que ele não aguentou viver o suficiente para ver. Agora, o curioso também é que, como o maestro, felizmente, viveu muito, imagina que ele nasceu em 1880, mas só foi falecer em 1976. Faltavam 4 anos para completar o seu centenário, imagine. Isso foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele muito tempo, né?
eu ainda estava lá, passeando pela casa, conversando com ele, trocando ideias, quando eu já estava formado em Direito e tal. Foi uma coisa muito legal ter tido a possibilidade de conviver com essa figura. Mas importante agora é que eu tenho verificado que a Informóveis tem feito, com que cuidado ela está cuidando dessa casa da reforma. E o Murilo pode dar um spoiler? Né? O Murilo pode dar um spoiler de como está ficando, que já tem sido feito, em que etapa que está? Posso, claro. O que nós estamos fazendo lá, né? São várias frentes. Imagine que cada face do projeto, interno, externo, parede, teto, piso, cada um tem um cuidado do restauro, fora trazer as condições técnicas, né? Para funcionar a iluminação, elétrica, assim por diante. Então nós temos nós temos o casarão na frente, né? Que é o casarão tombado. Atrás existe uma edícula, que é um salão. Essa parte de trás ela não é tombada. Nós estamos fazendo uma reforma. Então nós estamos criando um salão até para que possibilite trazer apresentações com acessibilidade, com banheiros, né, com copa, para poder ter uma unidade assim que complemente o programa, porque a casa é uma casa que não é muito grande. Então, para você ter um contingente maior, esse apoio de trás vai funcionar muito bem. Mas a casa, ela partiu, primeira coisa, que eu acho que é o mais crítico, que é a fase de decapagem, onde você começa a retirar aquele revestimento para fazer a recomposição dos ornamentos, né? Então é um trabalho muito minucioso. Então a gente está em torno de 40% que nós estamos fazendo ainda nesse estágio, tá? No interior, para vocês terem uma ideia, nós já estamos com o forro, 80% do forro já feito. Nós temos forro de madeira, né? O de madeira já está 100% feito, e o de gesso está em 50%, que é mais rápido do que o de madeira, que você tem um cuidado maior. O piso de madeira, ele já tá também restaurado, é um piso... Nossa, um piso, inclusive... o piso, inclusive, foi algo debatido, porque até para as aulas de violino, né, o Carlos também entrou para poder trazer, da gente manter o piso de madeira, para a sonoridade do instrumento, de cordas, teve todo um cuidado em relação a isso. Nós temos ladrilho também, o ladrilho que está sendo lixado, né, os ladrilhos ele está em torno de 60%. Nós temos banheiros novos que nós temos que fazer para poder contemplar o novo casarão, né? Pintura, nós estamos em torno de 60%, né? Reforço estrutural também está evoluído, está faltando apenas terminar a parte das esquadrias. E um trabalho muito interessante, que eu acho que é o mais desafiador desse projeto, é no corredor, né, Carlos? Que é relacionado à pintura, que é a técnica do afresco, que nós temos... Imagina que está sendo descascada 9 camadas de tinta para poder chegar na original, onde vai fazer o trabalho da técnica do afresco, que é pintar diretamente na argamassa, né? Com cal, com pigmentos, e estão sendo feito moldes e está sendo reproduzida essa pintura original para ficar nas paredes, que é o corredor lá principal do casarão. Então, nossa, uma dúvida que me veio agora, que meu pai falou que a casa foi resgatada. Assim que ele faleceu, foi para outras pessoas, e até uma sorte eles não terem quebrado a fachada, terem mantido o piso, tudo, porque... né, foi resgatada agora no começo do século. Até lembro de todo o trâmite que teve, porque eu ainda trabalhava com meu pai e morava em São Paulo. Uma sorte muito grande, né? Eles não terem mexido em tudo isso, e mesmo assim você está tendo um super trabalho, porque foi pintura, foi toda essa coisa de vamos mudar de cor, quem vai pegar na casa vai colocando do jeito que quer, né?
Então é um trabalho que, graças a Deus, né, não se perdeu essa história. Tudo que você tem um pouco ali, você consegue dar continuidade. Isso está em projeto, isso tem na experiência do Saraçá, né? Aqui o pessoal está perguntando se é possível mostrar enquanto eu falo. Eu acho que essa é a primeira live, né, Nathalie? Eu acho que nós vamos ter que fazer uma lá mesmo para ir mostrando. Eu acho que esse aqui é para contar um pouquinho a história, porque o Instagram é um pouco mais limitado para a gente poder mostrar as fotos. Mas você vê que o pessoal está curioso para saber como que tá o projeto. Mas calma que daqui a pouco tá. Uma coisa legal é eles acompanharem o Instagram do LANF, Exato. porque a gente vai soltando matérias, pode até fazer umas lives durante o dia, o restauro, posso falar com a Kátia também, com meu pai, aparecer lá para mostrar, porque a gente entra na história com você, do jeito que você contou até, tipo Titanic. Aposto que todo mundo que está assistindo está tentando visualizar a sala, imagina a curiosidade. Só meu pai pôde ver onde ficava um órgão tubular dentro de uma sala. E aí você está lá e aposto que toda vez que você entra nessa sala, você olha assim e fala, meu Deus. Né? Então, o pessoal vai acompanhando aí que, de repente, está lá acompanhando e é uma live do restauro, o Murilo pode ir mostrando, isso é bem legal. Eu acho que é legal. O do Museu do Ipiranga poderiam ter feito isso, né? A gente ficou muitos anos com curiosidade. Vamos dar uns spoilers. Todo mundo gosta de spoiler. Eu acho que vai acompanhando para poder entender, porque é um trabalho muito, muito, muito legal. É muito específico, a massa, é todo. Eu particularmente, não sou especialista, né? O Saraçá, que é no nosso contrato, é ele que tem toda a técnica, por isso que nós trouxemos, eu acho que o melhor para poder fazer o LANF, né? Olha, eu só queria dizer, contar um detalhezinho desse trabalho todo, que eu fiquei até emocionado. As janelas de pinho de riga, as portas e tal, eles têm determinados frisos. E não existem mais madeiras com esses frisos, e não existem os próprios frisos também. Imaginem que eles tiveram que montar uma espécie de estúdio lá no salão do fundo e fazer ferramentas de aço que tivessem condições de fazer os frisos como eram em 1916. Imagine que loucura isso. Então, as janelas, que tem aqueles frisinhos num canto em cima tal, tiveram que fazer as ferramentas de aço para que elas pudessem arranhar e arranhando as madeiras até conseguir aqueles frisos de mais de um século atrás. É um trabalho incrível, só de ver aquele mundaréu de ferramentas feitas especialmente para fazer os frisos das janelas da casa ou das portas da casa. Oh, é lindo, hein? É uma coisa de arrepiar. Mas o Salazar, mesmo com quem eu tive a oportunidade de ouvir alguns conceitos dele e tal, ele falou, sabe o que acontece? É que essa casa merece. Essa casa transpira arte. Respirou arte no passado e transpira arte hoje. Ele é um apaixonado pela coisa. E ele sabe quando o imóvel realmente merece ser restaurado, com cuidado e tal. Então, isso aí, claro, para quem conheceu a casa desde quando era criança, né, é motivo era para causar emoções mesmo. Eu estou feliz, viu, de estarmos com essa empresa, com a ITC Informóvel, e de ver como eles escolhem a pessoa adequada para fazer um trabalho de restauro como esse, para se responsabilizar por um restauro como esse. E, aliás, como ele falou, né, cuidou do Museu do Ipiranga, está cuidando do antigo Grupo Flávio José, que depois virou Universidade de São Marcos, e está cuidando também agora do Solar do Maestro, como acabou sendo conhecido aquele imóvel. O Solar do Maestro e tal. O Solar do Maestro será o futuro
Aliás, muito em breve, hein? Muito em breve. Neste ano ainda, Liceu de Artes Musicais por Francisqueira. Eu estou Mas colocando a bem, mão. bem E Murilo, lembrado, Uma coisa... viu, Carlos? mais sobre essa parceria com o Grupo Salazar? Não, então, eu acho que bem lembrado que o Carlos falou, né? Às vezes você fala em restauro, como que você consegue trabalhar. Quando você vai restaurar um carro, você leva o carro para a oficina. Ali não, montou-se uma oficina dentro do LANF, montou-se uma carpintaria dedicada para o projeto do LANF. Então, as pessoas que estão ali estão esculpindo ornamento, eles estão fazendo desenvolvimento, vão até o local, coloca do lado para ver se funcionou, deu certo, até chegar na perfeição, né? Resgatar a história, resgatar toda a documentação que nós temos do projeto da Ana, da Ambiência. Então, é um trabalho muito, muito personalizado. Eu acho que não tem um tipo de trabalho na engenharia mais personalizado do que esse, que é o de restauro. Ai, nossa, é muito emocionante. Não, a gente tem que se controlar. E eu queria agora falar um pouco da questão do impacto social em tudo isso. Eu acho que meu pai pode falar um pouco como a FUNSAI vê a música e a arte como agentes transformadores na vida das crianças e jovens em situação de risco social e como o Liceu está sentindo e irá contribuir tanto para a região de Ipiranga quanto para a comunidade que está sendo inserido, né? Porque isso daí também a gente tem que ver que todo projeto social, fazendo um adendo para todo projeto social, tudo que a gente faz para o bem, tem reflexo, né? Reverbera em outros locais que também querem fazer o bem. Então, eu queria que meu pai falasse um pouco sobre isso e depois, se você quiser dar sua opinião também, Murilo, é muito bem-vinda. Claro. Não, então, para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre o trabalho, de um modo geral, da dona do Liceu, né? Que é a FUNSAI. É quem está criando essa nova unidade e, para isso, adquiriu a casa e, para isso, está investindo nesse projeto para valer, porque ela acredita realmente, como eu falei, no poder da música, no resgate, né, de pessoas que viveram em situação de vulnerabilidade, situação de risco. Mas isso aqui é algo que, para a Fundação, para a FUNSAI, é o normal dela, tá? Ela tem várias unidades. Tem um berçário, por exemplo, que é um berçário modelo, para bebês de 0 a 3 anos de idade. Agora, imagine uma instituição que tem um berçário e que, para esses bebês, é contratado professora de música. Eu não conheço outro berçário que contrate professores de música. Deu para entender? Olha o espírito da coisa onde começa, né? Depois tem o SEI. SEI é a antiga creche, e que é para crianças de 3 a 6 anos, ou 5 e sei lá quanto, quase 6 anos. E essas crianças, todas elas, também têm aula de música e também se interessam pelo assunto. E tal. Depois tem o CAD. CAD já é para os adolescentes. E as crianças vão para lá, tem oficinas, as mais variadas, dentre outras oficinas de música. Então, a música está em todos esses lugares. A FUNSAI tem um projeto chamado Quixote, que é para jovens, adolescentes e jovens serem introduzidos no mundo das artes. Então, lá tem teatro, lá tem dança, é uma iniciação artística para jovens. E tem música também. Depois, ainda temos uma rádio, a Rádio Conectados, uma rádio internet aí, de longo alcance, e que a base dela o que é? Música. E ela forma locutores, forma de locuções especializadas, tem uma porção de aulas lá. É uma rádio-escola, digamos assim. E ainda tem uma outra unidade para os 60 mais, os idosos. Aqueles idosos que, por contingências na vida, acabam ficando sozinhos,
faleceu o seu parceiro, aquele negócio todo, mas tem que ter motivos para viver. Então, existe uma unidade chamada Viva a Vida, só para os 60 a mais, onde existe aula de teclado, aula de violão, assim como, paralelamente, tem aula de italiano, de japonês, de danças circulares, até de capoeira. Imagine, capoeira para idosos, né? E até na capoeira entra entre os berimbaus, etc. Então, a música é algo que sempre teve importância, não só para Funsai, mas para o seu fundador, o Conde José Vicente de Azevedo, que também gostava de música, que criou música, que criou, inclusive, é autor do hino da padroeira do Brasil. Você imagine, ele era ligado em tudo isso também, né? Então, de certa forma, o espírito está funcionando, o espírito da coisa está funcionando. E era mesmo um objetivo, um sonho a ser realizado. E nessa região, nós temos aqui a Heliópolis, nas proximidades, né? E com tantas crianças, tantos jovens necessitando um apoio, uma injeção de civilidade, de cidadania, e a introdução do mundo das artes, meu Deus, é uma coisa salvadora, é linda. Então, o impacto social, eu acredito que será muito grande. Inclusive, cada vez que alguém diferente fala, a casa está sendo reformada, o que vai ser? Quando sabe que é um liceu de artes musicais, fala, uau, mas não podia ser outra coisa e tal. Então, a comunidade do Ipiranga está ligada nisso. Estão esperando que os tapumes que estão servindo de cortina, escondendo aquele casarão, estão esperando que esses tapumes algum dia vão ser retirados, vão rever essa casa, e a casa vai aparecer linda, renovada, mas com toda a beleza da antiguidade que ela traz lá de trás. É por aí. A importância social é muito grande. Para continuar respirando música, né? Ela já respirava a música. Agora vai respirar e vai ensinar a respirar, né? Porque o objetivo é ensinar a respirar música, né? É uma missão nobre, destinada a essa casa. Eu fico muito feliz dela estar de pé, porque ela passou muito tempo sendo degradada, deteriorada, muito tempo. Desde que o maestro faleceu, quem comprou usava aquilo como escritórios tal, e não estava preocupado com o que aquilo tinha sido deixado de ser, né? Até que, felizmente, ela foi adquirida pela Fundação já com esse objetivo de ensinar música da melhor qualidade e resgatar o embrião da cidadania que existe em tantos jovens. É isso. Queria fazer menção aqui, pai, ao tio Manuel. Porque o tio Manuel, ele foi, assim, um idealizador junto com você, correu junto até conseguir a casa, até conseguir o tombamento, e ele tem que ser mencionado aqui nessa live, porque se ele tivesse entre nós, ele estaria muito emocionado também. Então... Olha, eu vou dizer só uma coisinha. Depois de entrar no Conselho, eu entrei em 1996, no ano que a Funsai ia completar 100 anos. Sim. O fundador já tinha até 100 anos atrás, já tinha resolvido como seria a festa do centenário. Ele agendou a festa do centenário com 100 anos. Era um visionário. E deixou escrito, registrado em ata, como ele queria que a festa se realizasse. Por uma sorte, eu entrei naquela época, naquele tempo. E pouco tempo depois, eu falei desse sonho. Olha, vamos fazer uma força para a Fundação comprar a casa que foi do seu pai, porque ele era o filho caçula do maestro Manuel Francischini. Ele era um promotor público
daqueles temidos, temidos. Se ele chegasse à conclusão de que o camarada era culpado, ele fazia o que fosse, mas o camarada ia cumprir uma big pena. Então, ele era mas, por outro lado, ele tinha uma sensibilidade extraordinária. Ele tinha cursos de música, ele era um musicista. Ele tocou órgão no meu casamento, imagine. Foi uma coisa impressionante. E tocou o que eu quis que ele tocasse ainda. Ele fez variações em torno do tema de El Dia que Me Quieras. Ele criou essas variações. Ela era uma sensibilidade incrível. E o dia que eu falei, olha, tio, vai ser comprada a casa, está fechado, o conselho já é favorável, e lá vamos fazer o Liceu de Artes Musicais de Francine, comecei a escorrer lágrimas no rosto dele, de emoção, porque ele sabia que isso ia acontecer. É uma pena que vai acontecer depois dele ter falecido já há algum tempo. Mas ele há de estar em algum lugar que vai estar rindo-se e comemorando, não sei com o quê, porque lá acho que não bebem champanhe nem uísque, mas em todo caso vai estar comemorando de alguma forma e vai curtir muito o que ele vai estar vendo lá de cima. Mas é isso aí, Manuel foi uma peça importantíssima, inclusive ele que foi a base para o tombamento, para o Completo, porque o Completo queria toda a história daquela casa antes de analisar as possibilidades de tombamento, como seria, não sei o que, então, até sair a resolução. Ele é que deu todas as informações, ele que, olha, foi de uma colaboração incrível, muito grande mesmo. Manuel Antônio Vicente de Azevedo Franceschini, grande grande promotor e grande sensibilidade, inclusive musical. É isso aí. Agora, bom, quem sabe faz ao vivo, né? Eu fiquei pensando aqui, olha só, eu vou mostrar umas fotos de como está. Opa! Tá dando para ver? Tá dando para ver ou tá muito reflexo? Não, dá para ver, dá para ver. Tem bastante reflexo, tem letras em cima também. Deixa eu apagar aqui. Não, ó. focar na foto. Tá dando para ver? Sim. Eu já estou vendo, mas é porque eu conheço a casa, então aqui, eu identifico. Eu não sei se as outras aqui vai ficar melhor. identificam. Aqui nós temos a fachada, né, onde está com o tapume da INS. Olha o trabalho no teto do restauro. Nossa. Aqui são os ornamentos. Aqui, você vê, são os cantos, né, que estão degradados, que estão sendo todos restaurados, essas continuidades, para poder dar o projeto. Olha, aqui dá para ver um pouquinho do restauro. Olha o trabalho, olha a ferramenta. Minucioso. Olha isso. Olha as camadas de tinta. Olha a área externa. Essa é a lateral, que tem a escadinha. Importante que nós estamos na acessibilidade colocando uma plataforma elevatória para poder atender o nível da casa. Está sendo também colocado esse equipamento para dar acesso das pessoas com qualquer tipo de deficiência. Olha o teto. O teto de madeira. Sim. Gente, esse teto é uma obra de arte. É que não dá para imaginar. Esse teto é uma obra de arte. O desenho do teto se refletir no desenho do chão, do assoalho. É uma coisa incrível. Eu não sei com que carinho, o tamanho do carinho com que essa casa foi feita. Olha aqui. Nós começamos com o restauro da parte de trás. De trás já está 80%. Aí nós estamos indo pelas laterais e a frente. Aqui o restauro do castilho. Aqui dá para ver um pouco. Opa, aqui dá para ver um pouco do teto, né? Também do madeiramento do teto. Sim. Olha esse teto. Que coisa mais linda. Nossa, mas está bem mais avançado do que passar.
Olha o piso. Lindo! Ah, será sensacional. Olha, a casa foi feita com muito carinho e está sendo restaurada com muito carinho. Dá para ver Fácil. os detalhes. Parabéns, viu, Murilo? Olha aqui o trabalho, olha a tinta, aqui dá para ver. Olha o resgate dos desenhos. Aqui à esquerda tem 7 camadas, 7 camadas de tinta, olha isso. Dá para ver, né? Sim, sim. Olha o desenho. Olha aqui, descascando. E aí estão sendo desenvolvidos os pigmentos, né? Olha de lado. Quando você já tira todo o revestimento para poder restaurar. Olha os janelões. Os janelões. Olha o piso. Nossa, piso. Esses janelões eram da antiga sala de jantar do maestro. Muita gente interessante teve refeições com ele lá. Muita gente, muitas personalidades mesmo. Olha, chega. Já demos muitos spoilers, hein? Deu muito spoiler. Agora tem que esperar um pouquinho, aí depois fazer uma live dentro do casarão, como você falou. Sensacional. Não aguentou, né? Teve que dar um spoiler para atiçar mais. Eu lembrei que a gente recebe, existe um relatório que é feito semanalmente, cada vez que evolui, e aí eu lembrei que eu tinha recebido, eu falei, putz, se eu mostrar na TV aqui vai dar certo, é o que sabe faz ao vivo, né? Sim. Ah, sensacional. Nossa, tá. Nossa, eu tá nem muito sei se lindo. podia mostrar, Carlos, já mostrei spoiler, tudo. Né? Não, mas valeu. Eu acho que, para quem conheceu ou conhece, sabe, visita a casa, vendo essas imagens, localiza, né, onde está isso, onde está aquilo. As pessoas de fora não têm muita ideia, mas serve como olha, um geral, um spoilerzinho aí. No geral, está aqui, olha, todo esse trabalho está sendo feito, e realmente está sendo feito com muito carinho. Vai ser uma coisa belíssima mesmo. Incrível. Natalia, o que você? Eu queria, para encerrar, que meu pai falasse um pouco sobre os planos futuros para o Liceu, se já tem alguma coisa encaminhada, se tem professor, plano, no geral, um contexto geral, aí, uma zapeada rápida sobre os planos para o Liceu. Bom, aí, na verdade, é rápido porque ainda não dá para falar muito. Existe um pré-projeto pedagógico que foi feito, houve uma concorrência, e ele agora vai ser alterado de acordo com as conveniências da FUNSAI. Claro que nós teremos professores de alto nível. Eu tenho absoluta certeza de que o público é o que não falta para isso, porque tem muitos pais querendo que seus filhos recebam uma instrução de qualidade, cada qual imagina uma área, mas a música ocupa um lugar de excelência, e eles sabem disso, né? Nessa construção de cidadania. Agora, eu não vou dizer como vai ser o liceu, eu posso já visualizar um monte de gente tocando um monte de instrumentos, e a formação lá de trios, quartetos de corda, quintetos, orquestra de câmara, etc. E talvez tenha também um veículo lá do choro, porque o maestro se tornou um admirador de Ernesto Nazaré, que foi um dos grandes nomes do choro aqui no Brasil. Tanto assim que quando ele, junto com Villa-Lobos, quando eles fundaram a Academia Brasileira de Música, ele quis sentar na cadeira, já tinha morrido Ernesto Nazaré, na cadeira número tal, se não me engano, é 28, cujo titular, o nome da cadeira era a cadeira Ernesto Nazaré, né? E que foi um grande nome do choro brasileiro. Então,
deve ter algo também nessa área para privilegiar uma música tão brasileira. Aliás, o maestro escolheu essa cadeira porque falou, não, eu quero uma cadeira que tenha tudo em matéria de brasilidade. Então, tá bom. Ele era italiano, era romano, veio ao Brasil jovem, apaixonou-se pelo Brasil, ficou aqui, mas ele se apaixonou também pela arte que os músicos brasileiros faziam. É por aí. Então, eu tenho grandes expectativas. Aquilo será uma linda escola de música. Será um orgulho para o Ipiranga e região. Muito bom. E o Murilo pode falar quais são os próximos passos da obra, o que temos à frente. Os próximos passos é acabar a obra, né? Nossa previsão é... Nossa previsão é... Poxa! É final de maio, né? Então tá perto, tá aí. Então daqui a pouco tá pronto, com muito carinho, com muito cuidado. Trabalho esse trabalho vai receber muita gente, muitas pessoas. Essa história, a gente poder fazer como o Hits Informove parte dessa história é incrível. Mais uma vez, né? Eu cito meu pai, Laerte Toporkov, como um grande apaixonado pelo Ipiranga, que dedicou a vida inteira. Inclusive a própria Imperador do Ipiranga, que é uma escola de samba que ele fundou, que trouxe um trabalho assim incrível social para toda a comunidade, principalmente da Vila Carioca, do Heliópolis, ali. Praticamente, eu sou de 70, ele fundou em 68, quer dizer, 68, 69. Então, as pessoas que têm minha idade, 50 e poucos anos, têm essa história. Então, o Ipiranga não é só Dom Pedro, tem muita história de gente boa, tem muita história, muito trabalho, tem muita gente que merece, assim, grandes lugares, espaços. E esse trabalho social, eu tenho muito orgulho de poder participar da construção. É isso. Eu só queria falar uma coisa. Foi muito bom o Murilo ter lembrado e ter, de certa forma, homenageado o pai dele, o Laerte Toporkov, que eu conheço há muitos anos, um grande advogado, foi presidente da OAB regional, e se dedica, assim, incrivelmente a todos os tipos de instituições do bairro. É um dos associados da Avencena, que é a antiga Clínica Infantil de Ipiranga, hoje o Hospital Dom Antônio Alvarenga, e ele é um homem que se dedica realmente e gosta. Aliás, vira e mexe, ele está com a faixa, cidadão do samba. Embaixador do samba. Exatamente, não é cidadão, é embaixador do samba. Exatamente isso. Quando eu penso no Laerte, parece que ele aparece lá com a faixa, embaixador do samba. Não, sensacional. E quando eu contei para ele que nós estaríamos participando, né? E depois ganhamos a concorrência, ele ficou tão feliz. Assim, a felicidade dele é incrível. Poder também estar junto, de alguma forma, participar, porque para ter o pique dele, eu não tenho. Só ele. Mas, Carlos, eu vou falar um negócio. A história toda resgatada através do restauro é incrível. Mas nós vamos ter que fazer um robô seu ali dentro para todos os dias contar da forma que você contou o primeiro dia que eu visitei o LANF, o casarão, você contar toda a história. Não só isso, porque eu tive com o Carlos em todos os monumentos, todos os imóveis da FUNSAI, nós fomos caminhando pela rua, por todo Ipiranga, e ele contando o que foi cada um dos imóveis, o que é a história do Conde, tudo. Também, na próxima oportunidade que tiver, eu aviso todo mundo que está aqui na live que vale a pena conhecer a história do Ipiranga, a história de todos os imóveis da FUNSAI, o trabalho incrível. E agora o LANF, né? Porque o LANF precisava de um cuidado, né? Mas é por aí mesmo, Murilo. É com prazer que eu conto as histórias
porque eu percebo que as pessoas estão a fim de ouvir. Né? As pessoas querem saber, mas o que foi aquilo? O que nasceu aqui? Que não sei o quê. E é uma sorte, né? Eu poder ter vivido bastante até agora, o suficiente para trazer essas histórias, né, para o presente. É uma alegria para mim também. Eu me sinto muito bem com tudo isso. Aliás, é uma honra, nesse momento, eu estar no cargo que eu estou. Jamais imaginei que um dia eu seria presidente da fundação, a qual tantos parentes estiveram ali, contribuíram, trabalharam por ela, desde passando pela minha avó, e depois por vários filhos dela e tios, fora. É uma honra enorme, né? Então a gente tem que, na medida do possível, tem que dar o sangue mesmo, porque é uma obra que merece ter uma continuidade. Aliás, ela nasceu para ser perene. A Fundação Nossa Senhora Auxiliadora de Belém nasceu para ser perene, para jamais morrer. E, se Deus quiser, ela terá continuadores sempre, daqui para o futuro, sempre teremos continuadores que amem essa obra e façam muito por ela. A Fundação merece, viu? Só uma instituição como a Fundação teria um liceu de artes musicais, como será o Liceu de Artes Musicais Curo Francisquino. E será uma pérola, será uma coisa muito linda. É isso aí. Olha, adorei ser mediadora dessa live. Queria encerrar falando que a honra foi minha de, né, conversar com o meu pai, o presidente da fundação. Já era fã número 1 do meu pai e agora sou muito mais. Divido com o mundo o meu pai, porque sei que assim como ele acrescenta para mim, ele acrescenta para muita gente. Mas queria falar da honra e da alegria de ter você, Murilo, como a peça-chave para o restauro do casarão do meu bisavô. Porque quando a gente vê que vai ter um restauro e vê, restaurado, está lá, começou, né, o liceu, vamos supor, começou o liceu, mas ninguém tem noção, foi muito legal essa live, porque ninguém tem noção de como que é o trabalho de um restauro, da reforma, de todos os detalhes, mas da emoção e do coração que você está colocando na obra. Porque não é só um trabalho, deu para sentir que é um projeto que se tornou um projeto na sua vida também, que é do seu bairro, é uma coisa de família. Então, virou uma coisa global que é claro que isso vai dar certo, já deu, só pelo coração que todo mundo está colocando. Porque trabalho todo mundo coloca, mas com coração são poucos. E isso aqui a gente tem. Eu estou muito feliz de ter participado dessa live e espero que vocês também tenham gostado. Tá? Se vocês quiserem fazer o encerramento de vocês, fiquem à vontade. E para quem participou da nossa live, espero que tenha sido produtivo, que tenha sido um gostinho de quero mais para a visitação. Tem que programar, claro, né? Fiquem de olho no Instagram do Lance. Se não estiverem seguindo, sigam, porque agora a gente vai ficar dando spoiler, a gente vai ficar aparecendo para vocês ficarem com essa curiosidade e do trabalho pedagógico depois, futuramente. Quem sabe aparece o Murilo tocando alguma coisa, né, Murilo? Você já falou que é da música. Meu pai eu já conheço, eu sei que ele é um músico excelente. Então, se quiserem fazer o encerramento. Eu vou, então, agradecer. Estar com o neto do Fúrio Francisquini, com a bisneta do Fúrio Francisquini, a honra é 100% minha. Eu que estou honrado de poder estar aqui representando a Informove, a minha empresa, onde uma série de pessoas, um time incrível que está se dedicando lá em campo, né? Que uma obra, você não faz um download de uma obra, né? Uma obra é construída dia a dia, trânsito, leva material. Então,
toda a equipe, o engenheiro Lando, toda a equipe, o Jonatas, aí o time inteiro que está lá em campo trabalhando e se dedicando bastante para que aconteça esse sonho de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Carlos. Imagine. Olha, Nathalie, para não perder o hábito, eu quero terminar dizendo, se eu falei demais, que me desculpem, que me perdoem. Porque normalmente... Suas palavras Porque nunca normalmente eu sei que eu falo demais mesmo, mas é que as emoções, dependendo do assunto, vão aflorando, saem, e aí a gente acaba soltando o verbo, mas o que vai fazer, né? Mas foi um prazer, Nathalie. Sempre que eu falo desses assuntos, é sempre um prazer. E eu quero dizer que essa moça que está aí sorrindo é um grande motivo de orgulho para mim e para a família. Valeu, Nath. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.